pessoal. Estamos dando continuidade, então, à nossa 24ª Semana Espírita do Manuel Felipe Santiago. Hoje, dando continuidade aos trabalhos, hoje teremos a nossa querida Rosana Vardil, que é especializada em crianças. Então, assim, nós temos, agradecendo eu ali com essa harmonização musical, que dá vontade que ele toque a noite inteira, né? É muito gostoso de ouvir. E eu pedi a paciência de vocês, que nós estamos agora todos esses dias apresentando, principalmente para os nossos convidados e também para quem não teve oportunidade de ouvir, uma vez que estamos comemorando os 80 anos da nossa casa, né? Um pequeno vídeo, uma coletânea de imagens a respeito da casa, para que a gente entre no clima da nossa comemoração, que esse ano está sendo extremamente especial para todos nós. Tá bom? Então, se me dão licença, nós vamos assistir. O Pai deu-nos uma casa. Agora, é nosso dever corresponder a essa dádiva com a nossa boa vontade em trabalhar para que ela não seja alicerçada na areia. É uma casa de Deus e do trabalho. A alegria não é só minha, é nossa, de encarnados e desencarnados que conosco trabalham. Por essas portas, há 80 anos, entraram tantos, e Jesus os recebe com seu abraço, nos braços tão gratos do que os servem. Nesses tempos, dados pelo Pai, Ele se faz presente em cada mão que produz alívio. Em cada mão que produz no manto um pedaço completo de amor, feito de linhas, panos, carinho, acolhimento. Em cada obra de fraternidade e arte, uma celebração da essência dessa casa, guiada pela luz da verdade do Cristo. Aqui, onde a palavra é de oração, o gesto é o de acolher, a vivência é a da confiança. Os que buscam encontram o Mestre, na voz daqueles que o servem, na vibração dos corações que cantam, nas palavras do Evangelho que habita essa casa. Quanta alegria! Tanto amor transita por aqui, tanta gratidão, tanto carinho, tantos encontros com Jesus e tantos ainda por vir. Essa é a essência do Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, símbolo de luz e acolhimento. Obrigado, Pai, por essa casa, por essa gente que trabalha há 80 anos. Que os próximos passos sejam tecidos, urgidos com fé e devoção. Que o espírito de serviço seja uma eterna inspiração.
Obrigado, Pai, por essa casa. Bem, então vamos chamar agora o Marco para fazer a oração inicial e chamar depois a Rosana, por favor. Boa noite, pessoal. Hoje uma noite especial, hoje aniversário de Kardec, né? 3 de outubro. Ele completa agora, porque ele vive no nosso coração, 220 anos. Tem uma noite muito especial, uma noite especial para estar aqui. E o Theo me convidou para fazer oração e eu lembrei de uma historinha que eu li do Chico há pouco tempo sobre isso, sobre evangelização, no qual diz que quando um dia que terminaram os trabalhos lá no centro, o Chico saiu com aqueles que trabalhavam lá com ele, por volta de 4h30 da manhã, imagine, e foram tomar um cafezinho. E aí então o Herculano Pires virou para o Chico e disse que ele acreditava que somente os pedagogos deveriam fazer a evangelização. Então, os outros trabalhadores mais antigos da casa começaram a questionar e dizer que assim não haveria quase que nenhum evangelizador. E aí a coisa foi esquentando, 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 e o Chico calado, até o ponto que eles olharam para o Chico. E o Chico, então, serenamente disse para eles: olha, Emmanuel está aqui do meu lado, e ele pede para dizer que a coisa fundamental para ser evangelizador é amar a criança. Porque aquele evangelizador que não ama, ele vai constranger a criança com seus conhecimentos e até mesmo deturpar a verdade. Então, nessa noite que vai ser dedicada à infância, aos evangelizadores, nós levamos nosso pensamento ao Mestre Jesus, aquele que um dia nos convidou a receber as crianças como aquelas que simbolizavam a nossa pureza da alma, a nossa vontade do crescimento, a nossa busca por conhecimento. E levamos um pensamento a Jesus e pedimos que Ele esteja nesse momento, nessa casa abençoada, que nos acolhe, nos recolhe há 80 anos. Que abençoe todos os trabalhadores da casa e todos aqueles que venham aqui buscar não só a mensagem do Cristo, mas a sua presença efetiva na sua vida, no seu lar. Pedimos a Ele também que nesse momento abençoe aqueles que não puderam estar aqui conosco. Pedimos que esteja no nosso lar, fazendo com que o nosso lar seja iluminado, para que ele seja o nosso lugar de refazimento físico e espiritual. Que Jesus abençoe a nossa noite e esteja orientando os pensamentos da nossa educadora da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Gosta de bolsa. E eu falei assim, que bolsa? Ah, meu Deus. Que bolsa que eu vou levar? Então eu peguei essa bolsa aqui, que me é muito querida ao coração. E querida ao coração, por quê? Porque ela representa para mim a árvore da vida. É a árvore que está no centro do jardim do Éden. Né? Nós temos as árvores frutíferas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa aqui é a minha árvore da vida, a nossa relação incondicional com Deus. Então, tudo faz sentido, né? Muito bem. Só um segundo. O dia que a professora souber segurar o microfone, também vocês me avisam, sabe? Porque a gente com o microfone, entendeu? Mas eu vou usar. Ou eu solto a minha voz sem microfone, mas mesmo assim para a gravação, precisa do microfone. Muito bem, meus queridos, sejamos todos bem-vindos, né, a esta casa que completa 80 anos. Eu comentei ali com a Alcione, eu sou da Associação Espírita Célia Xavier. E por coincidência, não é coincidência, mas por fato também, é que o Célia, a gente fala o Célia, né?
O Célia completa 80 anos no início de 2025. Então, duas casas de amor, duas casas de luz, né, que brotaram, que emergiram sobre os auspícios da espiritualidade maior. Então, temos muita semelhança na história, né, e no nosso trabalho como um todo. Muito bem. A proposta da noite, infância e a casa espírita. Eu coloquei infância e o Centro Espírita Manuel Felipe Santiago para, né, trazer esse aconchego para o momento da noite. O que é a casa espírita? Aquele ali eu peguei da internet, mas por conta do coração, tá? Coração ali, somos nós acolhidos nesta casa de amor, que é a proposta da espiritualidade. Então, infância e o Centro Espírita Manuel Felipe Santiago. Vamos lá. Se é 80 anos servindo com Jesus, então nós vamos iniciar com Jesus, caminhar com Jesus e encerrar com Jesus. Falei para o Theo, ó Theo, tá filmando, né? Mas eu gosto de andar para um lado e para o outro, né? Então, acho que vai estar tudo certo, né, Theo? Tá tudo certo. Então, nós vamos iniciar, caminhar e e encerrarmos com o Senhor das Estrelas, com o governador do planeta Terra, para quem já leu e tem recente aí no coração e na memória o livro A Caminho da Luz, vai poder sentir a grandiosidade deste Espírito que esteve conosco. Então, colocar ali, servindo com Jesus, é uma honra, uma responsabilidade e também um presente que as casas de oração, espíritas, protestantes, católicos, né, de qualquer viés religioso, tem para oferecer a todos os frequentadores. Então, se é servindo com Jesus, vamos iniciar, deixa eu dar um jeitinho aqui, Jesus e as criancinhas. Nós bem sabemos que toda a história do Evangelho, contada pelos 4 evangelistas, trazem-nos esse poema de amor que foi a vinda do nosso pastor. Né? Eu sempre gosto de me referir ao Senhor das Estrelas, e me lembro muito da música do Tim Vanessa, que me toca demais o coração. Né? Então, Jesus e as criancinhas, nós vamos destacar 2 momentos de Jesus. Nós vamos abrir e vamos encerrar, ok? Então, se não vejamos. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos. É o primeiro convite. Aqui eu entendo que não há convocação. Estamos todos aqui convidados a um banquete celeste. E nesse banquete, o que nos é oferecido, né, são alimentos da alma, o pão da vida. E qual bebida? A fonte viva do Evangelho. Então, este é o nosso alimento e esta é a nossa bebida neste grande banquete de luz. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos. Eu, assim, enquanto admiradora inconteste da língua portuguesa, né, professora de português, tem que amar a língua portuguesa, né? E aqui está uma pessoa que ama. Eu gosto de pegar todas as palavras, eu gosto de ver os significados, não faço miudinho, viu? Mas é como se o que é que aquelas palavras têm para nos dizer. Então, nessa primeira citação, vede, não desprezeis a nenhum desses pequeninos, eu vou pegar o verbo ver. Então, Jesus nos convida a ver, a olhar, a voltar a nossa atenção, os nossos olhares para os pequeninos. Antes, contudo, porém, quem são os evangelizadores da casa que estão presentes aqui hoje? Só para eu ter uma... Ótimo, então estão aqui na frente. Ok. Pais, né? Tem pais de crianças que vêm evangelização aqui presentes hoje? Ok. E todos nós, né? Que somos filhos de Deus, né? Muito bem. Então, o primeiro convite, porque eu estou falando assim, é uma fala para evangelizador. Mas é uma fala também para os pais. Nossa querida aqui, né? Está aqui nos prestigiando.
Por quê? Porque nós precisamos ver a criança, ver o espírito que habita temporariamente a infância. E esse convite, ele é o primeiro prato que nos é oferecido. Não desprezeis a nenhum destes pequeninos. Essa citação está no livro Fonte Viva, capítulo 157, que chama Crianças, em que Emmanuel, então, ele vai discorrer sobre a criança, sobre a infância. E nós vamos fazer só um pequeno resumo, porque ele fala o seguinte: todos nós, todos, nos preocupamos, sim, com o alimento material, com o abrigo, com a vestimenta. Nós nos preocupamos e nos ocupamos. Mas Emmanuel, então, vem nos convidar para que também nos preocupemos. Preocupar é uma palavra meio pesada. Eu estou preocupada. Não, nós estamos ocupados. Porque com Cristo nós nos entregamos à bondade de Deus acima de qualquer coisa. Então nós nos ocupamos com esse alimento espiritual. Então, Emmanuel discorre sobre essa importância, como é que eu vou dizer, para que nós não subalternizemos a questão espiritual. Queremos a melhor escola? Sim. A criança começa, não estou satisfeita, eu troco, né? Mãe de primeira viagem que fui eu, temos 5 filhos, sou esposa de Ricardo Vardil, para quem já conhece, que aqui também já esteve, agraciando, né? Usufruindo aqui das energias de amor, avó de 8 netos, e trabalho há 10 anos enquanto voluntária na creche Lar Espírita Esperança, conveniada com a prefeitura, como a de vocês aqui, não é isso? Nós atendemos 160 crianças de 0 a 6 anos. Então, realmente, eu sou envolvida por crianças. E nós bem sabemos dessa nossa ocupação material, mas, acima de tudo, com a nossa ocupação espiritual. E se são 80 anos servindo a Jesus, como a casa espírita, porque o tema é infância e a casa espírita, é isso? Como a casa espírita pode atender a esse pedido de Jesus? Então, como é que essa é uma noite de reflexão, viu, Larissa? É uma noite de reflexão, no caso, né, de vocês hoje, mas lá do Célia também, né, onde quer que estejamos. Como que as casas espíritas, ou como que Manuel, né, a casa Manuel Felipe Santiago, pode atender a esse pedido de Jesus? Muito bem. Nós trazemos bagagem de vidas passadas? Sim. Nós sabemos ser pais, sabemos ser mães, sabemos ser evangelizadores? Nós estamos em contínua aprendizagem, mesmo trazendo bagagem espiritual. Então, o nosso como atender a esse pedido de Jesus é procurar as fontes do saber, as fontes para que a gente possa beber daquela água, para que então possamos nos sentir dentro de nós como a fenomenal passagem da mulher samaritana, para que então uma fonte possa ser instalada dentro dos nossos corações, saciando, obviamente, né, numa autossaciação da sede e se tornando fonte, esparzindo, doando para quem, né? Então, o Manuel Felipe Santiago, a proposta é essa, ser uma fonte que possa oferecer essa água viva do Evangelho. E é o que Jesus nos chama. Quando nós aqui estamos procurando fontes do saber, saber do Espírito, porque saber humano, nós também vamos às academias, às faculdades, lemos, né? Mas, como se diz, o saber do Espírito, ele reforça, ele aguça. E a historinha do Chico é muito bacana, eu não conhecia, mas interessante saber o seguinte: pedagogo, sabe o que significa a palavra pedagogo? Pé,
pedagogo. Pedagogo era o escravo, à época lá antiga, que andava junto com uma criança na natureza, na rua, observando as circunstâncias, observando a natureza, e a criança, então, que tem a curiosidade por excelência, ia perguntando, e o pedagogo ia respondendo. Ele era responsável por esse conhecimento, essa instrução dentro das circunstâncias da vida. Tinha conteúdo? Tinha. Né? Conceitual? Tinha, mas tinha conteúdo procedimental e conteúdo atitudinal. 3 conteúdos que a evangelização também, né, vê se está priorizando, se está subalternizando, se a evangelização e se nós pais, né, avós, enfim. Quais conteúdos nós estamos priorizando para não desprezar a nenhum desses pequeninos? Nós estamos priorizando conteúdos conceituais? As crianças saem daqui sabendo os 15 princípios da doutrina espírita. Não, louvado seja. É louvado seja mesmo. Mas, assim, além de saber os 15 princípios da doutrina espírita, e muito engraçado, que eu sou espírita há 50 anos, cheguei lá, no primeiro ciclo da mocidade e tal, aquela beleza. Na minha época eram 5 princípios, sabe? Mas agora são 15. São desdobramentos desses 5 princípios, sem problema algum, faz parte aí da evolução. Então, se você, num culto do evangelho no lar, numa aula, num encontro de evangelização, num bate-papo dentro do carro enquanto pega menino na escola, e outras situações, que a gente atente a não ficar somente priorizando conteúdos conceituais. O que é para espírito? Roupagem espiritual. O que é? Bacana. Mas que a gente consiga ir além desses conteúdos conceituais e passarmos para conteúdos de vivência. Qual é o significado de saber o que é perispírito na minha vida? Para quê? Os encontros de evangelização, é como se eles tivessem que fazer, né, 1 hora, uma vez por semana, é um desafio gigantesco, mas é uma das propostas. O evangelho do culto no lar é um desafio. Acontece que em casa são 24 horas por dia. Então, eu digo que em casa, o nosso trabalho, nós temos mais tempo. Vai na casa da avó, tem tempo. Vai na casa do tio, né? Todos envolvidos na mesma proposta de acolher estes pequeninos. Então, a gente pergunta, e que está na mensagem de Emmanuel, o que é imprescindível para atender o pedido de Jesus de não desprezar as crianças? Aqui é a casa espírita, a infância é a casa espírita, mas nós vamos dizer o seguinte: a casa espírita é a sua casa, porque se você se diz espírita, a sua casa é espírita. Eu trabalho assim, sou voluntária no Lar Espírita Esperança. Quando um dos meus filhos ligam, fala assim: mãe, onde você está? Eu falo: eu estou no lar. Qual lar? Espírita. Mas qual? Esperança. Mãe, você está em qual casa? Você está no LI? Lar Espírita Esperança. Você está no LI ou você está na sua casa? Porque a nossa casa é uma casa espírita, é uma casa do Evangelho, é uma casa que transborda esse nosso sincero desejo de o que é imprescindível para atender ao pedido de Jesus. Olha o que está no Fonte Viva, capítulo 157. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Coloquei o abrigo moral ali, Theo, do maior tamanho possível. Acho que ali é 64, tá? Brincadeira. Mas eu queria que as letras chegassem até lá no fundo e não ficasse aquela coisa assim, né? Vamos ver se o último eu estou achando que ficou um pouquinho pequeno, mas enfim. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Então, minha querida, o abrigo moral na sua casa e o abrigo moral nas nossas... Eu vou pegá-la aqui, assim, de amorzinho, tá? Só porque... representando os lares. E o abrigo moral da evangelização, dos encontros de evangelização, é essa a nossa prioridade. Essa é a nossa prioridade em casa. Nós temos que... Minha filha
Santana do Riacho, que, né, mora lá, tem 4 filhos, tinha 5, o outro desencarnou, o João, né, desencarnou há 2 anos e meio. Ela me ligou essa semana e falou assim: mãe, você pode vir aqui para casa? Porque ela está assim, enfim, tem necessidades. Aí, se olhar para casa, mas eu sei, mãe, que você vem para cá olhar para a casa dos meninos, mas eu sei que você vai conversar com eles tantas coisas que eu sei que é até uma aula de evangelização, um encontro de amor, né? Então, onde quer que estejamos, sendo chamados a qualquer momento, nós somos, como diz Paulo de Tarso, somos embaixadores do Cristo, como se por nós Deus se revelasse, em qualquer circunstância, como se por nós Deus se revelasse. Vamos lá. Então, vamos buscar as fontes do saber. Quais as fontes do saber que a Casa Espírita busca sobre a infância? Quais as fontes do saber que nós, pais e familiares, buscamos? Porque por mais conteúdo espiritual que a gente traga, carregue, nós temos que capacitar, nós temos que buscar ler, discutir, refletir para a nossa tarefa de pai, de mãe, de familiares e de evangelizadores. Então, vamos fazer um pequenino, microscópico passeio pela pedagogia do Cristo. Eu costumo brincar, e vou tomar a liberdade, que isso aqui é com todo respeito, isso é uma viagem, esse passeio, é uma viagem CVC, aquela em que você entra no ônibus, o ônibus vai andando e o guia vai falando assim: à sua direita nós temos isso, à sua esquerda nós temos aquilo, à sua direita, e lá para trás a gente nem ficou sabendo do que se trata. Então, nós vamos fazer um pequeno passeio rápido, porque o tempo não é um seminário, o tempo é uma palestra. Né, eu aqui, né, sendo vaso de barro por onde tento passar a excelência de Deus. Paulo de Tarso. Esse Paulo é maravilhoso. Então, vamos fazer um breve passeio. Dialogando com os pedagogos iluminados pelo Cristo. Por que eu coloquei iluminados pelo Cristo? Porque todos nós, se Jesus é o governador do planeta Terra, se ele, né, é o Senhor das estrelas, se ele cuida de todas as ovelhas, todos nós aqui somos iluminados pelo Cristo. E todos os pedagogos, todos os estudiosos, todos os teóricos também são iluminados pelo Cristo. Não necessariamente cristãos. Aqui é que está a viradinha da chave. Quando a gente se diz cristão, é porque nós, então, aceitamos Jesus e o evangelho de Jesus. Isso é ser cristão. Tem o cristão católico, o cristão protestante, o cristão espírita, não é verdade? E algumas ramificações. Mas, e o budismo? E o hinduísmo? E o islamismo? E as outras religiões? Todas são iluminadas pelo Cristo. Não se dizem cristãs, mas são iluminadas pelo Cristo. Jean Amos Comenius. Primeiro que nós vamos dar um abraço nele. Nós vamos dar um abraço em cada um e falar: nossa, que prazer conhecê-lo. E aí o Comenius vai falar assim: olha, fala alguma coisa dele, e a gente então vai marcar um encontro depois, cada um aqui, evangelizadores. Nós vamos ser apresentados, alguns, né? Dar um abraço, um breve oi, e depois nós vamos continuar a conversa com cada um deles, cada um na casa de vocês. Rousseau, Pestalozzi, Allan Kardec e o nosso mineirinho Eurípides Barçanufo. Então, todos esses 5 pedagogos, formados ou não, mas todos da época, com todo esse... Antigamente, né, as pessoas tinham vários títulos, né? Eram autodidatas, enfim, todos pedagogos do coração iluminados pelo Cristo. Então, vamos começar com Jean Amos Comenius, século XVII. Então, vamos lá atrás. Para os evangelizadores, para a coordenação da evangelização, esse caminho que nós vamos fazer um sobrevoo, mas aprofundar dentro de cada pensamento é fundamental.
E nós também, pais, viu, querida? Traz um conteúdo de acalmia. Para os evangelizadores, essa acalmia, ela é mais, vou falar, fácil. Por quê? Uma vez por semana, 1 hora, eu tenho aquela turma, me dedico, me entrego, me empenho. Terminou o encontro. Que maravilha, que bênção. Nós, pais, familiares, avós, a nossa tarefa é 24 horas. E buscamos o recurso da Casa Espírita para nos auxiliar na tarefa que é nossa. Comênios, então, foi o maior educador e pedagogo do século XVII e um dos maiores da história de nosso tempo. Agora, quem está distraído vai prestar atenção. Presta atenção na primeira frase que eu escolhi do Comênios. Para todos nós. Que bom que você veio. Olha isso aqui. Eu falei assim para o Ricardo, querido, eu vou colocar aquela frase lá e eu vou falar para o pessoal assim, podemos ir embora, podemos ir para casa. Tudo que tinha que dizer está aqui. Só para realçar o poder que essa frase de Comênios, mas que além de ser frase, é prática, tem para nos dizer. A educação é encarada como um processo de despertar e amparar o ímpeto de cada um de nós, ao invés de sufocá-lo. Isso é uma definição maravilhosa de como estar com as crianças. Vale lembrar, né? 0 a 7, primeira infância, mais ou menos, tá? Não tem marcação, não. 0 a 7, primeira infância, 7 a 12, a 14, mas hoje já a adolescência já está vindo bem para trás, né? Mas vamos colocar de 7 a 10, de 12 em diante, adolescência, juventude, né? E aí estamos nós aqui, né? No outono da vida. Maravilha, hein? Antes que o inverno chegue. É por isso que Jesus fala: cuideis para ver o que nós estamos fazendo da vida antes que o inverno chegue. No sentido assim, antes que a velhice, 85, já está esticando, hein, gente? Então, eu, Alcione, né, tal, nós estamos no outono da vida, uns começando, outros no meio, outros mais para frente, mas não importa, né? Ali está ali, ó, primavera, né, verão, mais ou menos. É uma mensagem de Emmanuel maravilhosa, nos colocando nessas estações, viu? Você está no verãozaço da vida, viu? Maravilhosa. A educação é encarada como um processo de despertar. Veio à tona amparar o ímpeto. Quando a gente usa a palavra, lá vou eu nas palavras. Quando a gente usa a palavra ímpeto, não sei se para vocês, mas para muitos, vem assim o ímpeto negativo, as suas mazelas, as suas tendências, né, as suas paixões. Ímpeto é aquilo que emerge. E o que emerge é o dom, é a singularidade de cada criança. Este é o ímpeto que nós, evangelizadores, eu digo que a tarefa de evangelização é dificílima pelo tempo que nos é reservado, mas não deixa de ser aquela gotinha que o beija-flor usa para ir apagando incêndios. Ou seja, é pouco, mas é fundamental. Agora, nós que estamos em casa, despertar. Despertar como? Não é na fala, não. Ninguém desperta na fala. A gente desperta nas vivências. A gente desperta nas circunstâncias. Então, nós despertamos nas situações que emergem e que você ou está ali à sua disposição. James Hillman, psicanalista, ele nos apresenta no livro A Força do Caráter, essa questão de que o mundo é pai, o mundo é mãe. Então, o que isso tem para nos dizer? Que educar crianças, que educar filhos e adolescentes, enfim, né, familiares, evangelizandos, o mundo educa através das circunstâncias que se apresentam. Quando a criança está na primeira infância, os pais, os evangelizadores, eles fomentam essas experiências e vê o que emerge. E aí emergiu, vamos amparar. Amparar nos joga para o abrigo,
Vamos, então, levar para o abrigo moral, que é a nossa crença, que é o nosso valor, que são as nossas verdades. Então, é importante que todos nós aqui presentes, com filho, com neto, sem neto, a questão não é essa. A questão é que nós somos espíritos e todos nós somos educadores, todos nós somos evangelizadores. O que é ser um evangelizador? Levar o evangelho a alguém. Então, se eu ia te perguntar, mas não resolvi, se eu perguntasse assim, quem é evangelizador aqui? Eu perguntei, né? Quem é evangelizador? Levantaram as mãos os evangelizadores oficiais da casa. Mas no final eu vou perguntar, quem é evangelizador? Todos nós vamos levantar a mão. Porque o nosso desejo de oferecer o abrigo moral é levar o evangelho de Jesus. E isso é ser evangelizador. E quem são os evangelizandos? Nós somos os evangelizandos. Porque se nós achamos que nós educamos os filhos, as crianças, também. Mas são as crianças, são os filhos, são essas circunstâncias que nos voltam, que remete a nós mesmos no nosso processo de renovação íntima. Então, é mão dupla, não é mão única, não. Então, vamos guardar essa frase bem lá no fundo, ao invés de sufocar. Não, isso não pode. Não, está errado. Não, menino, que feio. Nós temos vários jargões de uma cultura punitiva, condenatória, do pecado. O nosso olhar do pecado ainda é um olhar que pode e precisa ser revisto. Sabe o que significa pecado? Eu adoro, gente. Pé. Está vendo o pé? Pecado significa pés atados. Difícil de caminhar. Então, vamos, como é que se diz? Soltar esses pés que estão atados em atavismos. Jesus fala para Marta, irmã de Maria, né? Um encontro maravilhoso. Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que é buscar esse abrigo moral. Aí, sabe o que é que Marta responde? Marta fala assim, ô Senhor, me desculpe, são os velhos hábitos arraigados que eu ainda carrego. Olha o pecado, gente. Velhos hábitos arraigados que nos dificultam a nossa caminhada. Vamos criar mais leveza na nossa caminhada, né? No nosso caminho de retorno para a casa do Pai. Respeitar em tudo a natureza, confiando na sabedoria imanente das coisas, pela presença divina em toda parte, inclusive no ser humano, ou mais ainda no ser humano. Então, nossos encontros de evangelização, nossos encontros dos lares, né? Buscar inspiração na natureza, nos fenômenos da natureza, de forma espontânea. A gente não precisa criar, assim, como é que se diz? Uma coisa bem categórica. Vamos assentar agora. Agora nós vamos falar da natureza. A natureza é de... a coisa assim, né? Não. Vamos na espontaneidade, vamos na alegria de ofertar para os filhos esse abrigo moral com leveza, com alegria e, obviamente, como um presente que chega até cada um de nós. Despertar as virtudes morais que o ser já tem em potencialidade. A hora que vocês lerem despertar, significa vede, não desprezeis nenhum desses pequeninos, é enxergar no mundo, que é pai e que é mãe, situações em que as nossas virtudes, a nossa imanência divina venha à tona. E a gente fala assim, mas como? Claro, né? Não é o seminário, mas imagina se nós fôssemos elencar situações. Vou elencar uma, tico-tico no fubá, nada de nada, mas que faz parte. Muitos já presenciamos, ou até muitos já incorremos ainda nessa situação. Em aeroporto ou mesmo em supermercado, vamos fazer compras, levamos o carrinho para o estacionamento. Isso aqui é a coisa mais milnadas, né, Alcione? E colocamos as compras no nosso porta-mala e deixamos o carrinho ali, ó. Outro carro que quer chegar tem até que parar, às vezes, tirar o carrinho do lugar. Isso é a gente fala, isso é uma pequenina forma de falar para nós, e para nós, viu? Por isso que a gente que educa, e para os nossos filhos, com quem vamos levar o carrinho até o estacionamento dos carrinhos. Aí o filho fala, mas por quê, mãe? Mas para quê, pai? Mas por quê, avó? Né?
Mas eles nem perguntam. Uma coisa maravilhosa de 0 a 7 anos é que a criança, o espírito ainda não assumiu ainda aquilo que ele traz do passado. Então, ele é pureza, ele é entrega, ele é inocência. Então, ele simplesmente leva. E aquilo fica já fazendo parte da sua bagagem, da sua mochilinha de como estar no mundo com o olhar espiritual, de olhar o outro, de pensar no outro, de estar com o outro. Então, educar é educar no mundo, é educar nas circunstâncias. Está dentro do carro? Excelente local de educação. Está na sala de evangelização, nos encontros de evangelização? É aquele momento, então, propício também. Rousseau e a pedagogia da liberdade. Vou ter que acelerar, mas tá bom. Considerado o pai da pedagogia contemporânea, um cristão libertário. Por que cristão libertário? Porque, à época, Rousseau, diante das colocações do catolicismo, ele entendeu que ali tinha alguma coisa que não estava combinando. Então, ele se desprendeu, né, dessa proposta que foi apresentada à época. Rousseau tem um livro chamado Emílio. É um livro assim, ó, dessa grossura. Dessa grossura. Mas é um livro, assim, encantador, porque Rousseau, diferentemente de Comênios, de Pestalozzi e de Eurípides Barçanufo, ele criou uma teoria. E a teoria dele de educar está no livro Emílio, que é um filho fictício que ele cria, e oferece ali para esse Emílio, esse filho fictício, o que ele entendia como importante para estarmos na aula de evangelização ou dentro do lar. A origem do mal não é de ordem cósmica, metafísica, mas apenas circunstancialmente humana, no plano da liberdade, manifesta na organização ainda, olha esse advérbio, ainda errônea da sociedade. Por que ainda, gente? Porque daqui a pouquinho isso não vai ter mais. O planeta de regeneração está, ó, o planeta de regeneração já está aqui, ó, batendo na porta, está querendo entrar. E nós, então, estamos aqui candidatos a esse mundo de regeneração. A criança, aqui de 0 a 7, tá? De 0 a 7, de 0 a 10, mais ou menos. A criança ainda não... Olha o que o Rousseau falou, e que nós espíritas sabemos que até os 7 anos de idade, os chakras, os centros de força ainda não estão 100% conectados. E é por isso que muitas crianças têm lembrança do passado, vê Deus e o mundo, a mediunidade, né? Mas, na verdade, a criança até 7 anos está mais no mundo espiritual do que aqui na Terra. Ainda não fechou o ciclo. O download está incompleto. O download humano, tá? Espiritual, não, mas o download humano ainda está incompleto. Olha, o Rousseau fala, a criança ainda não atualizou sua racionalidade, a razão, o discernimento, aquela questão, né, do bem e do mal, e aí é que entra, onde é que a gente entra, né? A pedagogia de Rousseau é salvar a criança desse contágio do mal. Essa é a proposta dele. Que nós, até evangelizadores, agora eu vou pegar os evangelizadores, amorosamente dar um abraço carinhoso. Eu também sou evangelizadora, sempre seremos. A gente precisa ter, e os pais também, nós precisamos ter, e os avós também, e os tios também, e os professores também, todo mundo, os padrinhos, ao estar com a criança no mundo, nas circunstâncias, nós carregamos a nossa bagagem de certo e errado, uma bagagem ainda de pecado, uma bagagem ainda que precisa ser revista, e baseando a nossa revisão na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. No capítulo Fatalidade, Lei da Liberdade, que é um capítulo fenomenal para todos nós nos aprofundarmos, fala, se tem uma pergunta, a resposta, mas um pedacinho da resposta é: se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, mas sim Deus, para que dentro daquela situação a gente possa, dentro do nosso planejamento reencarnatório, na escolha do gênero de provas, passar por aquela circunstância. E muitos de nós nomeamos isso como mal. Eu vou tomar a liberdade, Alcione, de dizer que, para mim, qual é a melhor definição de mal? Anota aí no caderno. Pensou, hein? Anotem aí no caderno. Livro Ação e Reação. Mal é a triste vocação do bem
voltado exclusivamente para si próprio. Isto é o mal, é o individualismo, é querer só para si. Então, todas as vezes que a gente quer alguma coisa só para nós, o nosso destino é um amor universal. Então, este é o mal de querer exclusivamente para si. Nós vamos, então, dilatando esse amor de querer para si, para os nossos familiares. Sim, vamos dilatando, até que cheguemos na família universal, que é outra música linda também, do Tim da Vanessa. Então, esse mal do individualismo, de querer deixar um carrinho no aeroporto, é individualismo. Ali, filho, vamos levar. Não precisa explicar, não, viu, gente? Moral não precisa ser explicada para as crianças pequenas. E nem para as maiorzinhas. Agora, depois ali dos 8, 10, aí sim. O que você entendeu? Que já aconteceu algo semelhante? Não precisa fazer o raciocínio com criança pequena, não. Simplesmente a gente age dentro da proposta do abrigo moral. Próximo. Pestalozzi. Pestalozzi é considerado o pedagogo do amor. Está aqui nesse livro aqui, de Dora Encontre. Pestalozzi, Educação e Ética. Então, conta toda a trajetória de Pestalozzi. Em que ele, então, nos diz: o amor vidente. Olha lá, Jesus. Vede, não desprezeis a nenhum desses pequeninos. O amor vidente, em resposta ao amor cego, é o amor capaz de reconhecer no homem, nas crianças, no espírito, seus aspectos em conflito, sua fragilidade e sua multiplicidade. E, ao mesmo tempo, não perder de vista sua unidade essencial com Deus. Então, muitos dos nossos conflitos com crianças de evangelização e com filhos, né, enfim, é essa dificuldade de acolher, criar situação de despertar e acolher, ao invés de sufocar conflitos, fragilidades e a sua multiplicidade, no sentido de que todos nós estamos aqui no universo de possibilidades, sem esquecer a nossa unidade essencial, que é eu e o Pai somos um. Nós todos aqui, né, também seremos, já estamos a caminho do eu e o Pai somos um. Quando nós caímos em si no filho pródigo, comendo bolota de porco, passando frio, passando fome, ou seja, ainda pelo viés da falta, a gente para e pensa: nossa senhora, meu pai está lá e a casa tem de tudo, tem abrigo físico, tem alimento, tem o calor humano, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, Emmanuel fala, caindo em si, o título da mensagem, caindo em si, então, o filho inicia o seu caminho de retorno para a casa do pai. É o que a evangelização pretende, é o que nós pais também pretendemos, junto aos nossos filhos, estar com eles nesse caminho de volta. E é o que nós estamos fazendo acima de tudo. A natureza humana, Pestalozzi, é uma essência divina, herdeira do Criador, que vê o homem como criatura de Deus e enraiza nessa origem a garantia e a possibilidade de uma realização moral do ser, que deve ser o objetivo básico de toda operação pedagógica, de toda crença religiosa e de toda organização social. A família está ali, organização social. Então, é essa garantia. A garantia nossa é eterna, gente. Não tem garantia de 1 ano, 2 anos, 7 anos, filho saiu de casa, filho voltou, filho casou, filho separou, filho morreu, né? A garantia é eterna, para sempre, nossa relação com Deus. Então, toda a nossa objetivo é ter isso em mente, a nossa herança. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Fé em Deus está gravada no ser humano como o sentido do bem e do mal. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Está gravada na consciência. Com o indissolúvel sentimento do justo e do injusto residindo dentro do nosso íntimo, de nossa natureza. Então, a gente fala assim, nossa, mas como é que é isso? Como é que nós vamos dar aula de evangelização? Como é que nós vamos falar da história? Conte a história. Né? Não precisa fazer lição de moral verbalizada. Deixe que a criança processe, deixe que nossos filhos processem aquilo que naquele momento emergiu. E aí, dentro de uma conversa, naturalmente, vai acontecendo. Chegou a vez
do aniversariante do mês, do mês não, do mês, né? Chegou a vez o nosso codificador, Allan Kardec, não é isso? Você fez uma colocação muito bonitinha, né? 220 anos, porque a vinda de Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivaio, ele aceitou a missão, mas é interessante para quem já leu Obras Póstumas, que Kardec fala assim, mas me conta aqui, e se eu não quiser? E se eu não puder? E se eu não conseguir? Né? Obras Póstumas, vale a pena ler esse diálogo de Kardec com o Espírito da Verdade. A Espírito da Verdade, bem mineirinho, ele responderia assim, uai, você acha, Hippolyte, que nós iríamos delegar essa missão a apenas um homem? Nananina, não. Se você, pela escolha do como, do seu livre-arbítrio, que nós temos na Lei da Liberdade do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta e os Espíritos respondem, que nós temos 2 livre-arbítrios. O primeiro está no capítulo que fala do retorno do Espírito à vida corporal, lá no início, em que fala que o Espírito do mundo espiritual escolhe o seu gênero de provas. E o Espírito da Verdade responde, aí reside o seu livre-arbítrio, no mundo espiritual. Então, seus filhos escolheram você. Você escolheu seus filhos e todos nós aqui. Nós escolhemos o tipo de evangelizando, que não precisa ser a criança, mas aquele perfil de evangelizandos para que possa trabalhar em mim aquilo que eu ainda preciso melhorar, aquilo que eu preciso ter mais paciência. Então, são as crianças enviadas, literalmente, para o nosso trabalho. Então, está aí nosso Kardec. Nosso Kardec. Allan Kardec é a codificação do Espiritismo. Ali os 5 livros básicos, porque se evangelizadores que somos, pais que somos, simpatizantes, frequentadores que somos, é importante buscar as fontes do saber. E o Livro dos Espíritos, aqui está com capa encadernado, mas é o Livro dos Espíritos, saiu aqui. E o Livro dos Espíritos é a nossa fonte filosófica para que tenhamos como ferramentas, respostas para dirimir o que o coração ainda não está entendendo. Então, vamos ver o que Kardec nos apresenta. Escolhi só 3 perguntas. Capítulo 2, parte 2, da volta do espírito à vida corporal, à infância. Pergunta 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Vamos lá? Pode mesmo ser mais desenvolvido se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos da infância que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Então, botemos na nossa cabeça, crianças de 5, 6 anos, 3 e 4, 11 e 12, nossos filhos, são espíritos milenares e que temporariamente, nós vamos ver a próxima pergunta, estão nessa fase mais demorada da infância. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Saibamos nós que a infância do planeta de prova e expiação é uma das mais longas, para ver se a impregnação desse abrigo moral, a gente tem tempo, porque imagina a infância de 3 anos, acho que ia ser meio curtinha. Então, uma infância maiorzinha, a gente tem mais chance. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, objetivo da encarnação, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe ao despertar das circunstâncias e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Olha que bacana. Os espíritos não falaram os pais, os evangelizadores, a vovó, não. Todos os professores, todos aqueles encarregados da sua educação. Então, todos nós aqui somos evangelizadores. E a terceira pergunta tem mais, mas elegemos só essas 3. Aí a gente pergunta assim, acho que foi semana passada lá no... Não foi assim, não. Lá no Célia, que fala assim, nossa senhora, enquanto é criança é tão bom, né? Mas quando entra na adolescência, pelo amor de Deus, né? Vamos ver por detrás desse espírito. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Qual o motivo da mudança? Que tem, né, gente? Que se opera no seu caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência. É o espírito que se modifica? Não é, gente. É o espírito que retoma. Não modificou nada. Só estava ali, assim, stand-by.
a sua natureza e se mostra tal qual era na encarnação anterior. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Então, essa fase da inocência da criança, ela é fundamental, tanto para quem está com elas, quanto para elas mesmas. Estarem ali, entregues, numa mente de síntese, numa mente de inocência, numa mente de pureza, da fase da infância, porque o espírito está ali recebendo esse abrigo moral, para quando chegar na adolescência, para quando ele retomar, então, as suas questões, ele possa fazer assim, fazer aqui uma relação, o que eu trouxe, o que eu recebi, vamos fazer uma sopa aqui, ver que sabor que vai dar, e aí continua, né, a sua vida. Separei só essas 3 perguntas. Tudo bem. Eurípides Barçanufo, o mineiro de Sacramento, pioneiro da primeira experiência pedagógica espírita no Brasil. Eurípides Barçanufo, então, era para sair um por um, mas então faltou, mas não tem problema. Um modelo inovador de ensino, um dos pioneiros das classes mistas. Evangelização também, classes mistas. Aboliu castigos, recompensas e provas avaliativas, bem como seus anteriores. Pestalozzi, então, ainda mais do que Eurípides Barçanufo, não mais melhor, né? Mas Pestalozzi primou todo o seu processo educacional dentro de uma fazenda, né? Por essas questões de abolir castigos, recompensas e provas avaliativas. E eu pergunto, Larissa, nós, evangelizadores, às vezes, podemos incorrer no erro de também, em uma horinha de evangelização, recorrer, né, colocar aqui, recompensas. Olha, mas não faço não, porque o temorzinho, sabe? Então, na medida do possível, cada um dá o que tem, né? Mas dentro de uma orientação de abrigo moral, aquilo despertou, o ímpeto despertou, eu vou acolher e não sufocar com temeridade. É desafiante para nós pais, avós e evangelizadores. E na evangelização a gente brinca, mas uma hora muita coisa emerge ali. Se nós, evangelizadores e pais, estivermos com o olhar e a escuta ativos. Olhar ativo, escuta ativa, que é a proposta maravilhosa de Loris Malaguzzi, um educador da Itália, no modelo Reggio Emília. Também é outro pedagogo, outra experiência da modernidade para trazer essa busca de saber. Eurípides Barçanufo é, sem dúvida alguma, um dos espíritas brasileiros de maior projeção moral. Então, a envergadura moral de Eurípides Barçanufo é tamanha que, em sua biografia, várias, mas em sua biografia, e aqui no livro de Dora Encontre, Pedagogia Espírita, ela traz, a propósito, o meu esposo, Ricardo Vardil, ele é sobrinho neto de Eurípides Barçanufo. Então, assim, a família dele lá de Sacramento, todo mundo é de Sacramento, então o pessoal sabe a história todinha de Eurípides Barçanufo, porque vivenciaram, porque quem está mais velhinho agora foi o netinho né, lá de trás, ou seja, a vida de Eurípides está pulsante em Sacramento. Então, nos contam os historiadores que Eurípides foi um dos poucos que aqui na Terra teve um encontro com Jesus assim, frente a frente, lá em Sacramento, numa montanha assim, né? Não sei dos detalhes, vou ser sincera, mas ele encontrou com o Senhor das Estrelas, de tamanha envergadura moral que este estudioso e praticante, porque ele abriu o Colégio Allan Kardec sob a orientação mediúnica de Mãe Santíssima. Então, Mãe Santíssima, num trabalho mediúnico, orienta Eurípides Barçanufo a abrir a primeira escola espírita do Brasil. E ela existe até hoje, enfim, né, com todas as suas modernidades. Uma relação afetuosa entre professoras e alunos. Esqueci lá de cima, gente. Eurípides Barçanufo colocou na grade curricular o exercício da mediunidade. Então, tinha aula, né? Tinha encontros de mediunidade. E era assim, Eurípides Barçanufo estava dando aula aqui, De repente, os alunos sabiam,
Ele entrava em bicorporeidade, continuava aqui, e ia atender um parto lá na roça, ia atender um doente, alguém que caiu do cavalo, lá não sei aonde. Então, o potencial mediúnico de Eurípides é assim, indescritível, acolhedor. E a proposta da escola de Allan Kardec é uma proposta, de Allan Kardec não, de Eurípides, baseada em Kardec, baseada em Rousseau, baseada em Pestalozzi, baseada em Rousseau e baseada em Comênios. A natureza, a vida é mãe, a vida é pai, o mundo ensina. Vamos atrás das histórias? Vamos. Nos nossos cultos do lar? Vamos sim. Mas mais do que as histórias que a gente lê ou que a gente conta, que nós possamos ver o não desprezar as criancinhas na nossa relação com o mundo. Mas para isso, nós vamos rapidamente voltar ali na parábola do semeador, nós não podemos estar distraídos, não. Porque a semente, se ela é lançada e o terreno está distraído, os passarinhos vêm e comem. Se o terreno tem espinho, a semente, às vezes, ela nasce, mas os espinhos sufocam. Se é em terreno pedregoso, a raiz fica frágilzinha, qualquer tempestade ela cai. Então, a nossa proposta da Casa Espírita é essa, de começarmos a trabalhar um terreno fértil, e nós pais também. Muito bem. Agora, ali não está dando muito para ver, mas ali tem uma mochila, sabe? Eu vou, já chegando no final, vamos fazer uma viagem com Cristo. Então, essa bagagem toda, que na verdade foi assim, um en passant, né? Então, nós fomos pegando bagagem de Comênios, fomos pegando bagagem de Rousseau, bagagem de Pestalozzi, de Kardec, e que bagagem, e de Eurípides Barçanufo, o nosso mineirinho, né? Vamos colocar na nossa mochila, porque a gente põe na mochila o que é imprescindível. E o que é imprescindível? O abrigo moral. Então, nós vamos rapidamente fazer uma reflexão. Como está a bagagem da Casa Espírita pensando na criança? Como está a bagagem dos pais pensando nos filhos que nos foram confiados? Além da evangelização, o que mais? Faltou podemos, tá? Podemos ou oferecemos às crianças. Então, uma reflexão agora para o Manuel Felipe Santiago. Nós temos um encontro de evangelização de tanto a tanto. Além disso, a casa já teve, consegue, quer experimentar, quer refletir? Tem teatro onde as crianças participam? Tem coral onde as crianças participam? Tem alguma tarefa em que as crianças são envolvidas? Porque tem algum passeio no Parque Ajupio, lá perto de casa, em que as famílias vão num domingo para poder ali criar um momento de confraternização? Então, o encontro de evangelização, e obviamente também nós pais não saímos disso não, porque às vezes os pais entram numa rotina, aula de natação, aula de inglês, aula disso, vai para a escola, volta, reforço escolar, né? Entra numa cadência que, às vezes, a gente fica bem pesadinho, sabe? Horário, está na hora, anda, vai rápido, vai chegar atrasado. Nossa Senhora, esqueceu a mochila, e a merenda. Nossa, mãe. E nós, mães, então, minha filha, nós somos campeãs de audiência. Os pais é assim, esqueceu? Bom, agora vai sem, viu? Por isso que pai e mãe tá junto. Porque se fosse só mãe, não sei como é que ia ser, não. Se fosse só pai, né? Isso na primeira infância, viu, gente? Até os 10 anos, a gente não fala que é o ideal, não, porque o ideal é o que acontece. Porque o que acontece é que está no planejamento reencarnatório. Então, se nasceu o filho, o casal separou, estava no planejamento reencarnatório. Aquele espírito reencarnante pediu: eu preciso nascer num lar onde eu vou ter a referência da minha mãe, a referência do meu irmão mais velho, a referência da minha tia, enfim. Ele pediu. Botemos isso na cabeça, porque Deus é soberanamente justo e bom, e nada acontece sem a permissão dele, e é tudo para o nosso bem espiritual. Então, geremos acalmia. O Evangelho de Jesus e a doutrina espírita é para gerar acalmia, é para nos consolar. Por que ainda é o Consolador prometido? Porque nós ainda não vivemos a imanência de Deus apresentada nesses esses caminhantes do Cristo que anteriormente nos foi apresentado. Então, é uma reflexão para casa, mas é uma reflexão também para nós familiares. O que é que nós estamos oferecendo além da rotina do lar? Além.
que não é nada material, muitas vezes. Como a casa espírita capacita os evangelizadores para a tarefa. Como eu, pai, mãe, avó e companhia limitada, me capacito para estar com as crianças. Como são os encontros de evangelização? É aquele encontro anual em que faz aquela capacitação e que fazem oficinas? Bacana. É encontro de 3 em 3 meses? Como que é? Então, são reflexões. Se o tema é infância e a casa espírita precisa constantemente rever os seus caminhos numa melhoria desse abrigo moral que Emmanuel nos apresenta. Como a casa espírita lida com as crianças desafiadoras? Como que nós, pais, lidamos com crianças desafiadoras? Ah, Jesus, né? Lembrai de mim, o meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? Então, eu pedi. Primeira coisa que a gente vai botar na cabeça, crianças desafiadoras num encontro de evangelização, numa sala de evangelização, eu vi ali as salas, né? A mesa comprida ali, azulejada até na metade, uns azulinhos azul, vermelho, né? Um grauzinho de cor. Crianças desafiadoras, Jesus fala assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Não é doente, coxo, mudo, paralítico, cego, também, mas os coxos, mudos, paralíticos da alma, que ainda precisa dessa gotinha de abrigo moral para seguir. Então, a gente fala assim, filho não, viu, gente? Filho é. Toma que o filho é teu. Ou, a minha sogra que falava assim, quem pariu Mateus que embale, que Deus a tem onde ela merece. Né? Já desencarnou em 2017, então deixa ela seguir o caminho dela. Mas quando a gente, no mundo espiritual, fala assim, fulana, dentro dessa perspectiva aqui, então nós vamos fazer aqui um planejamento, e 3, 2, 5 espíritos, um vai reencarnar com esse perfil. Aí nós falamos assim, Senhor, obrigada, mas é tudo que eu preciso. Isso é lá no mundo espiritual, cuja consciência espiritual é totalmente aberta. Aí a gente encarna, obnubila um pouquinho, a gente fala, nossa senhora, mas foi isso que eu pedi? Foi. Senhor, dai-me forças. Não peça para tirar. Porque quando a gente pede para tirar, a gente está julgando todo esse planejamento e ele foi insistentemente pedido por nós. E na evangelização? Na evangelização, muitos, tá, gente? Não estou generalizando, mas na evangelização é assim, tem o desafiador. Né? Não vou dar nome para não ficar, né? Tem o desafiador. Aí, naquele sábado, o desafiador não vem. Aí o evangelizador consigo mesmo, assim, bem secreto, fala, graças a Deus que ele não veio, porque agora eu vou poder dar minha aula tranquila. Evangelizador 1. Evangelizador 2. O desafiador não veio. Senhor, o desafiador não pôde vir hoje? Mas que pena! Ia ser uma hora aqui em que eu ia doar o meu de melhor para contribuir para que ele possa ser impregnado pelo amor do Evangelho de Jesus. Então, crianças desafiadoras, acolhê-las, abraçá-las. Como que a casa faz? Tem auxiliar de evangelização? Louvado seja! Tem 2 evangelizadores e um auxiliar? Isso aqui é supimpo, isso aí né? É uma Brastemp, não é nenhum tanquinho, mas enfim. Mas a gente trabalha com tanquinho também, sabe por quê? Chico Xavier dava aula, né, ou nos orientava. O que a gente precisa para dar aula de evangelização? Uma árvore. Pegue as crianças, vai para debaixo da árvore e converse sobre Jesus, escute a criança. O que aconteceu nessa semana? Entendeu? A criança, lá no Lar Espírito Esperança, a gente nem precisa ficar muito, a gente cuida, né? Faz planejamento, que sem planejamento não é bom não, né? Mas o planejamento é feito para a gente ficar ali com a carta na mão. Mas a criança, ela te dá o material que você quer trabalhar. Precisa trabalhar, mas tem que ter, ouve, Israel. Quando a gente fala assim, qual é o primeiro mandamento? Não é, eu sou o Senhor teu Deus que vos tirei da terra do Egito. Esse é o primeiro mandamento, viu, gente? Nem amar a Deus sobre todas as coisas, não. Isso aí é outra história. Maravilhoso. Mas a primeira coisa que fala no capítulo 20, versículo 1 de Êxodo, é: ouve, ó Israel. Ouve, escute. Então a gente tem que estar com uma escuta ativa para tudo aquilo que vai acontecendo na vida dos evangelizando e dos nossos filhos. Vede, não desprezeis nenhum dos pequeninos. Olhar ativo, escuta ativa e fala
amorosa. Então, vamos lá, né? Onde é que a gente está? Como a casa espírita lida com a inclusividade? É um desafio da modernidade, né? São espíritos que estão por detrás daquele, muitos com diagnóstico, alguns não, mas muitos com diagnóstico, já ali, né? Mas nem todos precisam de diagnóstico para precisar da inclusão. A inclusão, com diagnóstico, a gente vai buscar saber o que aquele diagnóstico ele tem ali de características. Sem diagnóstico, é uma criança desafiadora também. Então, como que a casa espírita faz? Nas creches da prefeitura, conveniadas e EMEIs, nós temos o auxiliar de inclusão. É uma pessoa designada para aquela criança inclusiva. É um perfil e uma conquista recente. Eu estou no lar há 10 anos, tem uns 4 anos, mais ou menos. Então, isso não tinha não, sabe? Mas só que evolui, as coisas evoluem. Temos condição de ter auxiliar de inclusão? Não. Temos condição de ter um auxiliar de classe da aula? Melhor ainda, porque aí fica mais ou menos ali com aquele perfil de orientação, vai dando passe ali enquanto a evangelização está acontecendo, né? Buscando a inspiração de Mãe Santíssima. E, por fim, como a casa espírita valoriza e prioriza o espaço físico para a criança. Nós bem sabemos que a grande maioria das casas espíritas é multifuncional. Então, a sala de evangelização é reunião mediúnica, grupo de estudo, sala do passe, às vezes, sala de costura, enfim, né? Pelo tamanho da casa, que não tem. Né? Então, isso é um desafio para as casas espíritas, porque minimamente o espaço físico da sala, ele precisa ter aquele acolhimento físico, material. Nossas casas, culto do evangelho no lar. Dá licença. Criança. Da mesa. Dentro do lar também, nós precisamos cuidar, como uma sala de evangelização, de minimamente acolher aquela criança. É aquele cartaz que vai ser colocado e tirado? É aquele mural que tem 2 furos que ficam lá e que o evangelizador chega mais cedo, preparou a aula, leu a história, preparou, né? E vai e coloca? É o cuidado que uma casa espírita também precisa, né, levar em conta. E é o cuidado que nós, pais educadores, também precisamos dentro do nosso lar. Se a gente for numa creche, a gente vai ver, existe corrimão baixinho para a criança poder subir. Isso é acolhimento, isso é aconchego. Bebedouros, é tudo dentro das possibilidades. Filtro para a criança beber água, né, água fluida. Tem algum adulto ali, um adolescente responsável, em que a criança possa pegar o seu copinho de passe? É essa autonomia, é essa confiança nesse espírito que está temporariamente envergando o período da infância. E abrimos com V de deixar vir a minhas criancinhas e encerramos com Mateus 19:14. Jesus estava, né? Ali está debaixo de uma árvore, está bem a propósito. Eu procurei gravuras na internet, a gente tem que ficar atenta, viu? Eu procurei gravuras de Jesus com criança. Aí eu achei, veio um tantão, né? Aí tinha lá várias, Jesus lendo. Alguém pode me dizer quando é que Jesus leu uma vez na vida, só? O resto, ele é o livro vivo. Jesus não deixou nada escrito. Ele não deixou nada escrito. Jesus não leu nada. A única vez que Jesus leu, quando é que foi? Lá com os fariseus, com o Sinedrino, que ele leu o rolo do Antigo Testamento e ele leu Isaías. Foi dado para ele o rolo, ele abriu e discorreu sobre. E já começou ali a manifestar para o que ele tinha vindo, porque Jesus, enfim, né, uma história muito bacana. Jesus mudou a leitura. Isso, para os sinedritas, foi a maior falta de respeito, porque as escrituras tinham que ser lidas ipsis literis. Mas aquele que ditou as escrituras para quem escreveu, ele tinha toda a autoridade para poder mudar. Jesus muda a leitura, e quando Jesus muda a leitura e deixa de falar, o pessoal falou assim,
Quem que ele acha que ele é? Que está mudando, não está lendo de acordo, ipsis literis. Mas nós bem sabemos para o que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer esse outro olhar sobre a vida, sobre a lei, sobre a graça. Né? Então, Jesus estava assim reunido e várias mães, porque eu vou dizer uma coisa, pais, eu adoro vocês, adoro. Mas se tem uma coisa que mãe faz, mãe vai até onde tem que ir para poder ver se alivia alguma coisa do filho, né? Não, eu vou, não, eu não vou. Aí o marido fala, mas não, vou, eu estou indo, amor, você vai comigo? Não, né? Enfim, mulher, mãe, Nossa Senhora da Aparecida. Então, tinha umas mães com crianças pequenininhas querendo que Jesus tocasse e que desse um passe, né? Mas essa palavra não existia, mas que trouxesse aquela cura, aquele bem-estar. Aí, outra coisa, hein? Se a gente está na evangelização e quer silêncio na sala de aula, tira o cavalinho da chuva, vai dar aula para faculdade, tá? Vai dar aula para curso de mediunidade, para adulto. Criança é periquito, gente. Criança, ela é bulhenta. A natureza dela é essa. E a gente vai mais ou menos tendo que conviver com esse agito do amor. Então, os discípulos falaram assim para as mães, não, vem não, está atrapalhando, olha a gritaria, você vai atrapalhar Jesus? Não, os discípulos. Aí o que Jesus fala? Para, não falou assim não, mas faz de conta. Para tudo agora. Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, pois que delas é o reino dos céus. Eu vos afirmo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, que nós acolhamos as crianças de 0 a 7, de 7 a 12, né, entrou na adolescência, aí o espírito já está assumindo todo o seu potencial, e nós adultos, né? Senhor, muito obrigada por essa experiência, muito obrigada por essa oportunidade que eu pedi no meu planejamento reencarnatório. Louvado seja por essa tarefa, por essa missão. E encerrando a noite de hoje, que o manto de Mãe Santíssima possa envolver a todos nós, como a grande mãe que envolve os seus filhos, como aquela mãe escolhida num planejamento reencarnatório para receber o pequeno Jesus, o grande Espírito Jesus, trazendo a mensagem crística de Deus, nosso Pai. Então, que nesse instante, sintamo-nos assim envolvidos por este manto que desce suavemente em nossos ombros. E sintamo-nos fortalecidos, abençoados e, acima de tudo, com um sentimento de contentamento, de letícia pela vida que cada um de nós empreende, a vida que cada um de nós escolheu da melhor forma possível. Muito obrigada, louvado seja.